graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma honra estar mais um dia aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do jejum. Hoje é o 11º dia do jejum. E antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de confessar a palavra desse dia, que está lá em Salmos capítulo 107, versículo 20. A palavra de Deus diz, no Salmo 107, versículo 20, o seguinte: enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Olha só que palavra preciosa para esses dias. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou-lhe do que era mortal. Aleluia! O Senhor enviou a sua palavra e sarou a nossa vida e nos livrou de tudo que era mortal. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. O Senhor está te livrando de tudo aquilo que era mortal. E Ele enviou a sua palavra para você. E essa palavra te curou e te livrou em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos onde você está para confessar essa palavra comigo e dizer assim: eu recebi a palavra de Deus. A palavra que cura e me sara. Diga, essa palavra é espírito e vida. Por isso eu vivo por ela. Sua palavra é alimento para o meu corpo. É fonte de vida para a minha alma. Sou fortalecido por ela. Fonte do meu vigor, força do meu espírito. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Agora eu queria tirar um tempo de oração com os irmãos. Queria que você pegasse seu cartão de oração, você que tem. Vamos estar orando por alguns alvos, como o fim da pandemia, como o cuidado do Senhor por cada família, seus alvos pessoais, salvação de 3 pessoas. Vamos estar orando nesse momento. Então, feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento, nós te damos graça por essa oportunidade. E eu oro, Deus, nessa hora, colocando, Deus, a nossa cidade, estado, nação diante de Ti, orando, Deus, para que essa pandemia retroceda. Nós repreendemos o espírito, Deus, de morte que vem através, Deus, dessa pandemia, que vem através, Deus, deste vírus. Nós repreendemos, nós declaramos por terra em nome de Jesus, declaramos a Tua graça, o Teu poder, a Tua manifestação sobre as nossas cidades. Nós oramos, Deus, por cada pessoa que está internada, talvez, Deus, por causa do Covid, por problemas respiratórios. Nós declaramos a Tua cura agora. Pai, cada pessoa que talvez esteja na UTI neste momento, nós oramos desfazendo, Deus, todo decreto de morte, desfazendo, Deus, todo decreto, Deus, Pai, de morte que possa ter sido, Deus, enviado contra essa pessoa. Nós declaramos a Tua cura, declaramos, Deus, Teu sobrenatural, declaramos, Deus, o Teu poder, Deus, sobre a vida dessa pessoa, restaurando a saúde, dando vida aos pulmões, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelo cuidado do Senhor, pelas famílias da igreja, Deus, pelas famílias, Deus, Pai, quanto, Pai, a ser guardado deste vírus. Nós oramos, Deus, para que os nossos irmãos possam ser completamente guardados. Oramos, Deus, também, Deus, para que o Senhor supra financeiramente a vida de cada família, a vida de cada irmão, a vida, Deus, Pai, de cada uma dessas pessoas, Pai, que fazem parte, Deus, da nossa família, Pai, que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento. Nós colocamos diante de Ti, declaramos a saúde de cada amigo, de cada irmão, a saúde, Deus, de cada, Deus, familiar, Pai, curado, Deus, guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar pelos alvos pessoais agora, amém, irmãos? Pai, eu coloco diante de Ti o alvo pessoal de cada um dos irmãos, Pai, o alvo, Deus, que eles têm estabelecido, têm colocado diante de Ti. Nós oramos, Deus, para que o Senhor faça a Tua obra, para que o Senhor, Deus, encha eles de fé, encha a nossa vida de fé nesse tempo. Pai, o título do jejum é "Cri, por isso falei". Nós cremos, por isso nós também falamos, Deus. E esse jejum foi, Pai, foi pensado, foi idealizado para gerar fé, para gerar, Deus, fé no coração dos irmãos, para ativar a fé. E é isso que eu declaro que está acontecendo agora, Deus. Toda incredulidade está caindo por terra, toda argumentação maligna caindo por terra, todo sofisma maligno caindo por terra. Eu declaro fé sendo gerada no coração de cada irmão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fé, Deus, para que os seus alvos sejam alcançados. Fé, Deus, para que aquilo que foi estabelecido, que foi, Pai, que o Senhor gerou uma imagem no coração deles, que o Senhor gerou fé, gerou, Deus, uma fé no coração deles, que o Senhor, Deus, levou eles a falar, confessar, vai se cumprir em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu declaro agora, Deus, o teu sobrenatural, Pai, se tornando comum, o teu sobrenatural, Deus, se tornando, Deus, uma realidade na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Oramos também pela salvação de 3 pessoas, oramos desfazendo as obras do inimigo sobre a vida dessas pessoas, tudo aquilo que tem impedido essas pessoas de crerem, de receberem, Pai, a vida, o poder do Senhor na vida delas. Eu declaro por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora, Deus, o teu poder se manifestando sobre a vida dessas pessoas. E quando esse irmão levar o convite, levar o teu evangelho, a tua palavra, o coração vai estar aberto e receptivo. O coração de cada uma dessas pessoas vai estar aberto ao Senhor. E em nome de Jesus é o que eu declaro agora, Deus, os céus abertos sobre a vida desses irmãos, os céus abertos, Pai, sobre a vida dessas pessoas que eles estão orando, salvação, eu oro, Deus, por cadeias sendo quebradas, por prisões espirituais sendo desfeitas, por salvação chegando a este lar, chegando a esta família, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, uma alegria para mim poder compartilhar o capítulo de hoje com os irmãos, que é o 11º dia, e o título dessa mensagem, o título do capítulo de hoje é Tudo Depende do Solo. Tudo depende do solo. Sabe, irmãos, nós falamos frequentemente que as palavras, elas têm o poder de definir o curso da nossa vida, né? As últimas palavras agora do jejum, os últimos capítulos que os irmãos compartilharam, falava a respeito disso, de nós crermos, de nós confessarmos, de nós falarmos a respeito da palavra e confessarmos em linha com a palavra de Deus. Isso é muito precioso. Por quê? Porque a língua é como o leme do navio. Ela define se o navio vai chegar ao porto, ao destino, vai chegar ao lugar da vitória ou não. A língua, ela é o leme. Tiago fala sobre isso. Mas hoje eu gostaria de acrescentar mais um princípio para que você possa desfrutar de vitória na sua vida, para que você possa desfrutar realmente dos propósitos de Deus cumprindo na sua vida. Relacionamentos. Relacionamentos também têm o poder de definir o curso da sua vida. Eu sempre falo para os jovens aqui da igreja que a pessoa com quem você vai casar é uma das decisões mais importantes da sua vida. Então, depois da decisão que você toma por Jesus, a decisão pela pessoa que você vai casar é a decisão mais importante. Porque essa pessoa, esse relacionamento, essa proximidade, tem o poder de definir onde você vai ou não chegar. Mas não é só no relacionamento que isso é uma realidade. Todos os relacionamentos próximos que você investe são um tipo de solo na sua vida. Então você tem uma boa semente, uma semente forte, uma semente cheia de potencial, mas se ela não for plantada num solo que é bom, ela não vai cumprir o propósito dela, não vai se tornar aquilo que ela foi criada para ser. Então muitas vezes o problema não é a semente, e sim o solo. O problema não é a semente. Sabe, você é uma semente. Lá em Mateus 13:38, a palavra de Deus diz o seguinte: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Você é um filho do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então você é a boa semente. Mateus, aqui no Evangelho de Mateus, Jesus fala e ele descreve a nós como uma boa semente. Então dentro de você há muito potencial, há muita vida. Mas se essa semente não for plantada no lugar certo, no solo certo, for plantada em um solo ruim, num solo inadequado, ela não vai frutificar. Então, nesse contexto, o solo onde nós somos plantados, ela é o ambiente ao nosso redor, o ambiente que nós fazemos parte. Então, se você anda com amigos que puxam você para baixo, que são verdadeiras âncoras atadas ao seu pé, se você está num ambiente limitado, cheio de limitações, limitado por pessoas cheias de incredulidade, então você não verá o crescimento, não terá o crescimento que você deveria ter. Não vai desfrutar do crescimento que você deveria ter. Por quê? Porque o solo é ruim. O solo é um solo de incredulidade. Então não porque haja algo errado com a semente. O problema aqui é o solo. Então o problema são as pedras. Os problemas são as ervas daninhas, os problemas são os espinhos que sufocam a semente. Então, foi isso que Jesus falou quando ele falou a respeito da parábola do semeador. Lá em Mateus 13, como eu acabei de ler, só que mais no início do capítulo, no versículo 3, Jesus diz assim:
E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, olha só, a semente, ela é a mesma. A semente é a mesma para todos, mas o solo faz a diferença. O ambiente faz a diferença. Então a semente plantada era a mesma, o que fez a diferença foi o solo. Então nós cansamos de dizer que muitas vezes o que é ensinado, muitas vezes a respeito de casais, nós falamos, nós ensinamos e os casais querem, algumas pessoas passando por, às vezes, problemas no seu casamento, elas querem dicas, elas querem passos, elas querem uma atitude única que ela vai tomar e vai resolver o problema do casamento, o problema da casa dela. Mas muitas vezes elas fazem tudo o que nós fizemos, fazem tudo que eu faço na minha família, que é uma benção, na minha casa, que é uma benção, mas ela faz na casa dela e não dá certo. Por quê? Porque não tem o ambiente, porque não tem o solo. Há princípios, há outras coisas que precisam ser feitas. Então uma parte da semente, a parábola diz que ela foi semeada em uma boa terra, e essa boa terra produziu. Houve uma colheita, por quê? Porque a semente era boa e ela caiu numa boa terra. Mas outra parte caiu na terra rochosa, outra caiu em meio aos espinhos, a outra caiu no meio de ervas daninhas, não pôde produzir. Então o que fez a diferença foi o solo, o ambiente ao redor. Então todos esses obstáculos para o crescimento da semente são pessoas, são relacionamentos que nós permitimos ao nosso redor. Essa palavra é uma bênção, mas é uma palavra desafiadora. Por quê? Porque os espinhos, eles simbolizam aqueles amigos que continuam tentando levar você para voltar para as coisas do mundo, para voltar para as coisas do passado, do pecado. Às vezes é um parente que toda vez que entra em contato com você, ele tenta te levar para a velha vida. Então as ervas daninhas, elas são aqueles colegas de trabalho que ficam às vezes fofocando o dia inteiro. As rochas são aqueles que dizem... todas as razões por que você não pode ser um vencedor. Você já fez tanta coisa, você estava junto comigo quando a gente fez tal coisa, isso aconteceu, você não dá para essa coisa de crente, você não pode vencer aí, você já fez tanta coisa errada. Então, existem relacionamentos que ao invés de levar você a subir a montanha, eles puxam e levam você para os vales. O ambiente ao seu redor é vital para o crescimento. O ambiente ao redor da sua família é vital para o crescimento, para o avançar. Então, se você quer crescer, você precisa cuidar, você precisa guardar o ambiente. Então, tome cuidado com aqueles que diminuem o temor de Deus na sua vida. Às vezes é uma piada, é uma brincadeira que acontece corriqueiramente. Eu sei, é interessante, é legal, dá vontade aos amigos, às vezes é o amigo lá que conta piada, mas diminui seu temor, abre o olho com isso. Porque vão fazer você e vão motivar e levar você para coisas pecaminosas. Cuidado com aqueles que fazem tudo parecer normal na sua vida. Tudo é normal, não, isso é normal, pode fazer isso, não tem problema, pode fazer aquilo que não tem problema. Sabe, tem coisas que não são normais, tem coisas que não são para você, que é filho de Deus, você que nasceu de novo. Então deixa eu te falar uma coisa, um princípio que eu quero que você grave. O valor de qualquer relacionamento pode ser medido pela contribuição que ele te dá para alcançar o propósito de Deus na sua vida. O valor de qualquer relacionamento pode ser medido pela contribuição que ele te dá para alcançar o propósito de Deus na sua vida. E aí eu te pergunto, qual o incentivo, qual a contribuição que esse relacionamento tem dado para você alcançar o propósito de Deus na sua vida? Que essa amizade tem dado para você alcançar o propósito de Deus na sua vida. Então o ambiente que você se coloca é extremamente importante para a sua vida espiritual, para onde você vai chegar. Porque ele tem o poder de sufocar a semente de Deus na sua vida. Então não importa quão boa seja a semente, ela depende do solo.
ela depende de um bom solo, ela depende de um bom lugar para ser semeado, para ser colocado. Então há pessoas que elas são contagiosas. E quando você anda com gente que só fala palavras de morte, isso vai impregnar em você. Quando você anda com pessoas que só andam... E veja, isso é o ambiente. Aquela roda de amigo que só fala, pastor, mas eu não falo bobagem, eu não fico falando palavrão, eu não fico falando coisas com conotação espiritual, mas você está naquele ambiente que vive falando isso vai grudar em você, vai impregnar em você. Quando você anda num ambiente, vive num ambiente onde só tem palavras de morte, onde só tem palavras de incredulidade, palavras que diminuem a sua fé, que não te levam a avançar, isso vai impregnar em você. Então você se torna semelhante às pessoas com que você se associa. Salmos fala, né, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Eu não estou falando que você adora as pessoas ao seu redor, mas tudo aquilo que você tem contato, que você se expõe, você acaba se tornando semelhante. Então não fique perto de pessoas que você não tem nada para receber através da vida delas. Que você não queira receber nada através da vida delas. Pastor, meus relacionamentos então tem que ser relacionamentos interesseiros. Não, mas esteja perto de pessoas que você deseja receber algo. Sabe, tem algo na família desse irmão que eu quero receber. Tem algo no ministério desse irmão que eu quero para minha vida. Tem algo na vida dessa pessoa, tem uma sabedoria aqui, tem uma vida aqui, que eu quero para mim. Esteja perto dessa pessoa. Sabe, alguém pode perguntar, pastor, o que fazer para ser sábio? Há muitas coisas. Há muitas coisas para você fazer para ter uma vida de sabedoria, para viver uma vida de sabedoria. Mas a principal e a primeira delas, o primeiro é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mas depois disso, qual atitude? Cerque-se de pessoas sábias. Esteja perto de pessoas que você quer e você almeja algo que elas têm na vida delas. Ande com pessoas com que você diz, nossa, o que essa pessoa tem, eu quero na minha vida. Eu desejo ser parecido com ele. Porque quem não deixa você melhor, quem não inspira você para avançar, vai levar você para baixo, vai tornar você um pouco pior do que você é. Então pare de andar com amigos que trazem à tona aquilo que é o pior que tem em você. Ande com homens e mulheres de Deus que incentivam você a se tornar mais parecido com Jesus. Que quando você olha para a vida dele, você diz, isso é parecido com Jesus. Eu quero me tornar parecido com ele nesse aspecto. Sabe, o seu destino é muito importante para você desperdiçar isso com pessoas que não estão agregando nada na sua vida. Sei, o problema é que muitas vezes você não quer ferir os sentimentos deles, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A grande questão é o seguinte, talvez você fique se perguntando, pastor, mas são pessoas próximas, são amigos de infância. Mas a grande questão é o seguinte, e se você perder o propósito da sua vida? E se eles sufocarem a semente e te impedirem de florescer? Sabe, não é suficiente focar somente no propósito do crescimento. Você precisa observar o solo onde você foi plantado. O solo onde você foi colocado. Você não vai frutificar cercado de erva daninha. É isso que a palavra diz. Que se o joio for colocado no meio do trigo, tem dificuldade. Então em Gênesis nós vemos que Deus, olha só que coisa impressionante, nós vemos que Deus deu uma palavra para Abraão. Deus falou com Abraão e disse para Abraão, você lembra o que Deus disse? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão saiu. Mas sabe o que Abraão fez? Abraão levou com ele o pai dele. Levou muitas pessoas que tinham sido acrescentadas, levou seus servos, levou seu sobrinho Ló e levou o pai dele. Agora, sabe o nome... Sabe qual é o nome do pai de Abraão? É Terá, ou Terá. Sabe o que significa? Na Bíblia não tem nada em vão. O nome Terá significa atraso. Atraso. Por ter levado o pai dele com ele, ele sofreu um grande atraso para chegar ao destino que era Canaã. Para chegar ao lugar onde Deus queria que ele estivesse. O propósito de Deus na vida dele, o plano de Deus na vida dele tardou. Está lá em Gênesis 11:31 essa passagem. Fala sobre isso, você pode ler depois.
Então, depois que o pai dele morreu, depois que o pai de Abraão morreu, e Abraão seguiu, olha só, né, depois disso, o que Abraão fez? Levou o sobrinho dele, Ló, com ele. Abraão insistiu, Deus disse, sai da tua parentela, sai do meio da tua família. Primeiro ele leva o pai, depois ele leva Ló. Em pouco tempo, Abraão e Ló tiveram desentendimentos, começou a haver conflito entre discussões entre os pastores de Abraão e de Ló. Então Ló se mudou para Sodoma, né, e ali ele teve muitos problemas. E Abraão, ele se sentiu responsável, né? E quando Deus disse que ia destruir Sodoma, Abraão se sentiu responsável. Outro momento, antes disso, há uma guerra entre alguns reis contra o rei de Sodoma, e Abraão se sente responsável, e por isso esses reis lá, eles vão lá e levam cativo Ló, a família dele, e Abraão vai lá lutar contra outros reis por causa de Ló. Ele se sentiu responsável, culpado por aquilo. Então ele gastou muito tempo, muita energia num problema que ele não deveria ter se metido, que não tinha a ver com ele, que se ele tivesse deixado a parentela como Deus tinha mandado, ele nem tinha esse problema. Então deixa eu te falar, algumas lutas que nós passamos é justamente porque nós não deixamos para trás aquilo que Deus e aqueles que Deus disse que nós deveríamos ter deixado. E eu estou falando aqui, eu percebo, eu sinto no meu espírito Deus falando com pessoas. Algumas pessoas talvez vão estar pensando, nossa, que palavra dura é essa? É verdade, mas é uma palavra que define a sua vida. Mas com outras pessoas, Deus está te mostrando esses relacionamentos. Talvez é um relacionamento sentimental que você, jovem, tem alimentado, mas que tem te impedido de avançar, tem te impedido de crescer, tem te impedido de chegar na terra onde mana leite e mel. Continua preso ao passado. Então deixa eu te falar, o que é interessante aqui é que Ló, lembra, Abraão levou o pai dele, Terá, que significa atraso, depois ele levou Ló, e o nome Ló significa véu, cobertura. Então só quando Abraão realmente se desvinculou, desencilhou de Ló, aí Deus vem e fala com Abraão novamente. Por quê? Porque agora Abraão começou a ver coisas. Depois que o véu foi tirado, Abraão começou a ter uma visão diferente, a ter mais visão. Então você verá coisas que você nunca viu, você vai ver novas amizades, novas oportunidades, novos talentos, novos níveis de fé, quando você romper com coisas que te prendem. Sabe, é interessante, Moisés, ele tirou, Deus usou a vida dele para tirar o povo do Egito. Mas o difícil não foi isso. O difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. O Egito, a mentalidade de escravo, a mentalidade do egípcia que havia dentro deles. Sabe, deixa eu te falar. Deus, ele quer tirar essa mentalidade, talvez, egípcia, do mundo do seu coração, de relacionamentos mundanos. Mentalidades que prendem você à miséria. Pastor, na minha família sempre foi assim, mas com você não vai ser, está quebrado em nome de Jesus. A mentalidade do lugar onde você foi criado, né? De qualquer coisa, a vizinha sai na rua, risca o facão no chão, xinga todo mundo, né? Bota as calçolas na frente da casa para secar, parece uma bandeira. Mentalidade de vila. E Deus quer transformar, Deus quer romper com esses relacionamentos. Não é porque você está aí que você não pode ter uma vida diferente, uma mentalidade, um andar diferente. Há muitos testemunhos a respeito disso. Então deixa eu te perguntar, há algo ou alguém que tem puxado você para baixo, tem impedido o comportamento, o cumprir, o propósito de Deus de se cumprir na sua vida, o destino de Deus de se cumprir na sua vida? Porque aquele que não ajuda você, inevitavelmente, ele vai atrapalhar você. Jesus disse, que para nós, às vezes, Jesus não era politicamente correto. Para nós, muitas vezes, somos. Mas Jesus disse o seguinte, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Não está do meu lado, está do outro. Sabe? Então, outro exemplo disso está lá em 1 Samuel, versículo 17. Desculpa, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Na passagem onde Davi... O pai de Davi envia ele à batalha, os irmãos dele estão na batalha,
estão numa luta lá, uma guerra contra os filisteus, ele envia ele para levar alimentos para o capitão lá e para os irmãos, e para ver como é que estava a guerra. E é nessa ocasião que Golias está lá afrontando o exército de Deus. E quando Davi chega lá, olha só o que acontece. Eliabe é o irmão de Davi. O irmão mais velho diz assim, ouvindo o Eliabe, porque Davi perguntou, o que o rei vai dar para quem vencer esse gigante aí? Aí alguém disse, vai dar a mão da filha dele, né? Vai isentar ele de impostos, ainda vai dar muito dinheiro para ele. Né? Então, Davi perguntou, ouviu isso e perguntou, o que o rei disse que vai dar? E aí Eliabe diz assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que descesses aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, descesses apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Olha só agora o segredo e a sabedoria de Davi. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Então sempre se pergunte, o que essa pessoa está contribuindo para eu alcançar o propósito de Deus para a minha vida? De que maneira ela está colaborando? Então se elas não fazem o melhor, elas vão acabar fazendo o pior. Então as pessoas ao seu redor vão determinar as experiências que você vai ter com Deus. As pessoas ao seu redor, sabe, às vezes dá um desespero a alguns jovens que eles vão procurar casamento na balada, vão procurar casamento no mundo. Mas deixa eu te falar, as pessoas ao seu redor vão determinar o tipo de relacionamento que você vai ter. Onde é que você foi procurar? Qual foi o solo? Foi procurar lá na balada. Pois é, baseado nisso que você vai ter o seu relacionamento. É esse tipo de gente, esse tipo de solo. Então as pessoas ao seu redor vão alimentar a força ou a fraqueza que existe em você. Então deixa eu te falar, né? Se você vive andando com viciado, com alguém que é drogado, isso vai se tornar comum para você. E mais cedo ou mais tarde você vai estar usando droga também. Por quê? Porque se tornou comum, é normal. Se você vive andando com homens, com mulheres que traem, isso inevitavelmente em algum momento vai se tornar uma realidade na sua vida. Então deixa eu te falar, se Davi dependesse do apoio do irmão dele, do irmão mais velho, ele nunca teria vencido Golias, nunca teria sido levantado como rei. Agora ele não lutou com o irmão dele, ele não lutou com Eliabe. Ele apenas se fez de surdo, se afastou e foi perguntar para outro. Então eu não estou dizendo para você ser grosseiro, dizer amanhã chega a sua parente, sua vizinha aí, você dizer não, eu não quero mais relacionamento contigo. Não, mas mantenha uma distância segura. Mantenha um relacionamento seguro. Aprenda a dizer não quando... Aprenda a não concordar, aprenda a dizer não muitas vezes quando aquele relacionamento se torna enfadonho todo dia. Então algumas vezes nós precisamos fazer isso com parentes próximos, porque eles pensam que pode falar qualquer coisa para nós. Tá ficando beato, tá virando uma beata. E você acha que isso não te atinge de nenhuma maneira, mas a semente está sendo plantada, o solo tá um solo ruim, você está gastando seu tempo com isso. Outras vezes aquele colega de trabalho que vive reclamando da empresa, que vive reclamando do trabalho, que vive falando mal do patrão, que vive falando mal de um monte de coisa, e você está lá ouvindo, pastor, mas eu vou pedir demissão? Não, mas se afaste. Se afaste, não dê tanta abertura. Então, às vezes nós nos perguntamos por que eu estou me sentindo seco, árido, por que eu estou me sentindo... realmente seco, sem vida. Por que não estamos crescendo? E a primeira coisa que nós devemos verificar é o solo. Vem cá, esse solo é um solo apropriado? Esse solo é um bom solo? E eu te pergunto, com quem você está passando o seu tempo? Em quem você está investindo o seu tempo? Em quem você está prestando atenção? Porque é muito fácil, roubar a atenção. Às vezes até mesmo no meio da palavra, no meio do culto, qualquer coisa rouba a atenção. Em quem você está prestando atenção? Quem é que fala na sua vida? Porque às vezes tem alguém te manipulando, tem alguém falando na sua vida e você nem percebe, mas essa pessoa está falando coisas no seu dia a dia.
Então, quando você passar por dificuldade, mais do que nunca, mantenha sua mente cheia de pensamentos de fé. Cercado de pessoas que têm palavras de vida, palavras de esperança, palavras de vitória para você. Rompa com pessoas que têm palavras de morte, que têm palavras de derrota. Não aceite. Então não deixe que gente incrédula estrague o ambiente ao seu redor. Estrague a terra, o ambiente que você permitiu ao seu redor, que você permite ao seu redor, ele vai determinar o futuro da sua semente. Vai determinar o futuro da sua semente. Lembra da experiência do feijão aí que você fazia na escola? Muito bom. Você bota sementinha ali no meio do como é que é o feijão no... Ai, Jesus, né? Me fugiu o nome ali. Né? Você bota a sementinha ali dentro do potinho, com um pouco de terra, ou com aquele outro negócio que a gente botava. Amor, me ajuda? Como é que é o nome daquele negócio que a gente bota o feijão ali naquele coisa do feijão? Como é que é o nome? O algodão, irmãos. Oh, Jesus. Tá amarrado. Me roubou aqui a palavra. Né? Você bota ali a sementinha no algodão, ou bota a sementinha naquele potinho com terra e rapidamente ela cresce. Mas você já viu o que acontece se você deixar a sementinha ali no algodão? Ela morre. O pé morre. Porque a terra não é boa, não é suficiente. Né? Se você deixar naquele potinho pequeno, vai morrer. Então, lá olha só essa passagem, que coisa interessante. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 39, Jairo, que era um dos principais da sinagoga, ele chama Jesus e pede para Jesus curar a filha dele. E olha só o que acontece. A Bíblia diz o seguinte, né? A filha dele estava doente, aí no meio da caminhada alguém diz, olha, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Mas Jesus vai até a casa e a Bíblia diz o seguinte, Marcos 5,39, ao entrar lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E olha só que ambiente doentio que era aquele ali. Porque Jesus chegou, eles estavam chorando. E a Bíblia diz que depois que Jesus disse, a criança não está morta, ela está dormindo, você não precisa chorar. A Bíblia diz o seguinte, e riam-se dele. Começaram a rir. Começaram a fazer chacota. Aí a Bíblia diz o seguinte, tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Quem é os que vieram com ele? Pedro, Tiago e João. Tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Então, Jesus ali, quando percebeu aquele ambiente, o que ele fez? Ele guardou o ambiente, ele pediu para que todos saíssem do quarto, da sala onde eles estavam, ficou os pais, ele e Pedro, Tiago e João. E aí ele falou com a menina e a menina foi curada. Por que Jesus fez isso? Porque ele estava mostrando, Jesus não podia curar ela de qualquer maneira na frente de todo mundo, Jesus não mandou Lázaro ressuscitar na frente de todo mundo. Jesus podia, mas ele estava nos mostrando um princípio aqui. A importância de nós termos um ambiente certo, uma terra boa. Porque se você permitir a dúvida, a incredulidade, a negatividade das pessoas, elas vão passar para você. Então guarde o ambiente ao seu redor. Permita apenas pessoas que possuem o mesmo estilo de fé que você possui. O solo, irmãos, é tão importante quanto a semente. Tão importante quanto a semente. Lá naquela passagem onde o povo de Israel saiu do Egito, chegou a uma cidade chamada Cades Barneia, Moisés envia 12 espias, você já conhece essa história, né? Mas 10 deles voltaram com uma palavra negativa a respeito da terra. Diz, Moisés, não temos chance, tem gigantes na terra, comparado a eles nós somos como gafanhotos. Mas Josué e Caleb, eles tiveram um relatório diferente, eles disseram, Moisés, nós somos capazes, Deus nos deu essa terra, vamos entrar, vamos tomar posse dessa terra. Mas o relato negativo dos 12 espias, o que ele fez? Ele contaminou o povo todo. O relato negativo dos 10, né? Ele contaminou o povo. Eram 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eles choraram a noite toda.
Eles desanimaram, eles reclamaram de Moisés, eles disseram: Moisés, vamos voltar para o Egito. É melhor nós ser escravo do que nós viver aqui, do que nós morrer na mão dessa gente. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que você permite ao seu redor, elas são extremamente importantes. Olha a influência que esses 10 espias tiveram sobre o povo. E o povo todo teve uma atitude de incredulidade por causa da incredulidade desses espias. Então encontre um Josué, encontre um Caleb, porque eles não vão jogar água na sua chama, eles vão motivar você, eles vão atiçar o fogo, eles vão colocar lenha na sua chama, eles vão levar você a crescer, vão levar você a ir mais alto. Então encontre alguém que já alcançou o próximo nível, alguém que está na sua frente. Encontre alguém que você considera maior, melhor que você e diz: eu quero andar com esse. Encontre na vida da igreja alguém que você diz: eu quero viver, eu quero ter essas experiências que esse casal tem com Deus. Eu quero liderar como esse irmão, eu quero ser uma bênção como esse irmão. Sabe? Alguém que já está no próximo nível. Procure alguém que vai desafiar você a avançar e se junte a ele. Que essa pessoa vai ser uma bênção no seu ministério. Então deixa eu te falar, para concluir e lembrar você. Seus relacionamentos. A terra é tão importante quanto a semente. Então cuide do ambiente. Cuide da terra. Cuide do solo onde você vai lançar sua semente. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Lembre-se disso. Tudo depende do solo. Tudo depende do solo. Que o Senhor possa abençoar profundamente a sua vida. E que esse princípio possa fazer parte da sua vida, dos seus relacionamentos. Invista no solo adequado. No solo adequado. Amém? Que Deus abençoe você e Deus venha gerar muita fé no seu coração nesse tempo. Em nome de Jesus.